querido, que bom que você está aqui hoje. Bem, amados. Isaías 55, 6, a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, né, meus irmãos? Invocai-o enquanto Ele está perto, né, queridos? Então nós sabemos que Ele está perto. E agora mais do que nunca chegou o momento, nós estamos aí buscando ao Senhor, nos humilhando, nos enchendo do Espírito Santo, irmãos, porque logo as trombetas celestiais vai soar. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja, amém, amados? Glória a Deus, glória a Jesus. Nós vamos ficar de pé comigo para nós orar ao Senhor. Fique de pé comigo para nós fazer a oração a chave da vitória. Então, é tão bom nós falar com Deus, não é, meus irmãos? É tão bom nós nos humilharmos debaixo das potentes mãos do nosso Deus, né, queridos? Glória a Deus pela sua vida, que tens rompido as dificuldades, as barreiras, os problemas, tudo, irmãos, para permanecer firmado no Senhor. O segredo da nossa vitória, a nossa perseverança, é ou não é? Aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Então temos que perseverar, sem olhar para um lado, sem olhar para o outro, e nem tão pouco olhando para trás, mas olhar para frente. Amém, queridos? Glória a Deus. Pegue as suas mãos aos céus, feche os seus olhos. Vamos orar, vamos buscar, vamos nos humilhar debaixo das potentes mãos do nosso Pai. Querido Pai Celestial, eu te amo, eu te adoro, te glorifico uma vez mais pela tua presença, pela tua graça que fora liberada para nós aqui nessa noite, Senhor. Eu quero te louvar por cada irmão, por cada irmã, Senhor, que veio aqui nessa noite, meu Pai, que está aqui na sua casa, Senhor, que veio buscar a tua presença, veio se enchendo do Espírito Santo. Meu Deus, continue operando em cada vida, trazendo graça, trazendo força, derramando a unção poderosa, maravilhosa do teu Espírito Santo sobre os teus filhos, meu Pai. Eu te agradeço, ó Deus, por cada crente que está aqui hoje, meu Pai. Embora nós estamos sentindo falta de outros que não estão aqui conosco, mas, Senhor, visita-os nessa noite, dando graça, força para perseverar, meu Deus. Sim, Senhor, cada filho, cada filha que entrou aqui na tua casa hoje, tu conhece, meu Deus, a necessidade, tu conhece, meu Pai, o que cada um tem passado em seu dia a dia, tu conhece os vales, tu conhece as provas, tu conhece as lutas, tu conhece as intempéries da vida, Senhor, tu conhece o caminho de cada vida, meu Pai. Eu tenho certeza, meu Deus, que o Senhor, o melhor do Senhor está por vir sobre as nossas vidas, ó Deus. Eu quero te glorificar, agradecer o teu nome pela vida dos obreiros, dos presbíteros, dos pastores, dos diáconos, das diaconisas, das missionárias, dos irmãos, das irmãs, das crianças, dos jovens, dos adolescentes, cada vida que está aqui, meu Pai, com o propósito de te servir, de te adorar, de buscar o teu poder, Senhor. Meu Deus, querido Pai, quero te adorar nessa noite, porque o Senhor tem derramado em nosso meio, tem operado de uma maneira tão grande, tão tremenda, tão extraordinária em nossa vida, meu Pai, que é, Senhor, o que nos dá graça, nos dá ânimo para poder prosseguir, meu Deus, a nossa caminhada. Cada qual que tem sua experiência, tem passado por momentos difíceis, mas o Senhor, meu Deus, é aquele que tem contemplado todas as pessoas, cada filho, cada filha, tu tens contemplado, meu Pai. Sim, Jesus, eu sei que esta é a noite que o Senhor preparou para derramar uma unção poderosa, uma unção nova de ousadia sobre os teus filhos, sobre a tua igreja, meu Pai. Meu Deus, toca agora na saúde do teu filho, na saúde dele, na saúde dela, jogando por terra toda enfermidade. Aqueles que adentraram aqui hoje enfermos, sejam curados, sarados pelo poder que é o teu nome, Pai. E eu repreendo todo e qualquer espírito de enfermidade, meu Deus, e que a sua glória se manifeste aqui, Senhor, neste lugar, no nome de Jesus. Nós te agradecemos nessa noite, Senhor. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.
Glória a Deus. Nem podeis tomar seu assento, queridos. Glória a Jesus. Oh, glória. Já cumprimentou essa pessoa do teu lado com a paz do Senhor? Dê a paz do Senhor para essa pessoa que está do teu lado. Dá um sorriso para ele. Dá um sorriso para ela e fala: a paz do Senhor, que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui hoje para ter comunhão. Para termos esse momento de comunhão, de um compartilhar aqui, queridos. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Amém, queridos? Glória a Deus. Falar que bom que você veio, louvado Deus pela vida do pastor Fernando e que a camisa Deise, amém? Nós estamos conversando com ele ali, nós estamos sentindo muita falta deles aqui, irmãos, mas é só por um tempo, amém? Glória a Deus. Então, louvado Deus pela vida do pastor Fernando, sua esposa, né, que veio compartilhar conosco. Aquela irmã abençoada ali, tá ali, Deus abençoe também. Zivarão, Pai do Senhor, Deus abençoe, viu? É bem-vindo vocês dois, um prazer, uma alegria ter vocês conosco. Um das boas-vindas para eles aqui, irmãos. Glória a Deus, irmão. Vou falar a irmã Thalita já de casa já, né, irmã Thalita? Deus abençoe a sua vida, tá bom? Glória a Deus por estar conosco adorando o nome de Jesus. Bem, vamos ouvir a saudação com o pastor Fernando, que vai dar uma saudação nessa noite. Depois já fica preparado aí para nós estarmos meditando na palavra. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu ainda tentei ligar para ele para a gente já agendar para pregar aqui no culto hoje, mas não foi possível. Mas tem muita oportunidade, né? Para ele trazer a palavra. Vamos aplaudir mais forte. Pastor Fernando. Glória a Deus, aleluia. Salve a igreja, uma santa e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Quem está alegre nessa noite, agora Senhor nessa noite. Glória a Deus, aleluia. É um motivo de alegria de estar aqui nessa noite. Glória a Deus, para assim estar na presença do Senhor, junto com essa igreja maravilhosa, essa igreja alegre. Aleluia. Está em uma preparação para morar no céu. Amém? Glória a Deus. O salmista Davi, ele fala no livro de Salmo 125, ele diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia. E você é vitorioso porque você está na presença do Senhor nessa noite. Eita glória, aleluia. A glória de Deus neste lugar é forte. Eu estou sentindo a graça do Senhor. Eu estou sentindo a glória de Deus neste lugar, aleluia. Eita maravilha, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Veja o Senhor, como a palavra de Deus fala, os que confiam no Senhor são como os montes. Aleluia. Fica nessa posição como um monte de Sião que não se abala. Aleluia. Porque Jesus ele está voltando. Aleluia. Jesus ele está voltando. Aleluia. Nós não vemos acontecimento, aleluia, nessa terra. Mas isso foi Jesus que falou. Que esses sinais iam acontecer antes da volta dele. Está acontecendo. Fica na presença, igreja. Vamos ficar na presença do Senhor. Porque a qualquer momento Ele está voltando. Muitos estão desapercebidos. Mas bem-aventurado é a igreja do Senhor. Que está esperando o arrebatamento do Senhor Jesus. Glória a Deus. Bem-aventurada é a igreja do Senhor. Você é igreja? Então fique desfrutando. Porque você está na presença do Filho e do Espírito Santo. E assim eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus e as palmas da igreja do Senhor.
Fica de pé comigo, igreja. Fica de pé, Senhor. Vamos lá ler a palavra de Deus nessa noite. Glória a Deus. Glória a Jesus. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3. Abacuque, capítulo de número 3. Glória a Deus. Domingo nós estaremos aqui, queridos, em mais um culto da família e também culto na direção dos jovens, né? Domingo, culto na direção dos jovens. Mais uma noite que estaremos celebrando o nosso Deus. Próximo domingo, às 18h45, estaremos aqui mais uma vez adorando o Senhor. Capítulo 3. Profeta Abacuque. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Deus, eu dei glória. Glória a Deus. Santo Deus. Capítulo 3. Todos encontraram? Amém. Vamos ler então a palavra? Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Está escrito assim: a oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Agora, volta agora para o capítulo 1. Volta para o capítulo 1. Volta para o capítulo 1. Verso 2. Capítulo 1, verso 2. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Pai, nós te adoramos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela disponibilidade da tua palavra para nós aqui hoje. Toma a direção, meu Deus, que eu venha ser boca do Senhor aqui nessa noite. Que eu venha ser boca de Deus aqui na terra, meu Pai. Eu sei que essa palavra nessa noite, ela tem endereço certo. Eu sei, meu Pai, que o Senhor vai estar fazendo algo maravilhoso em cada vida, em cada coração. Querido Deus, que não seja, Senhor, a minha vontade, mas que o teu Espírito Santo use os meus lábios e me inspire para que o Senhor possa falar com todos nós. Obrigado pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E amém. Deixa a sua Bíblia aberta, cola aí para nós, acompanhando, meus irmãos, a palavra de Deus nessa noite. Amém? Glória a Deus. Aproveita então, vamos aplaudir o Senhor Jesus pela sua palavra. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Pois bem, queridos, glória a Deus. Nós lemos aqui um livro do profeta Abacuque. É chamado de um profeta do avivamento. Abacuque significa abraçado por Deus. Diz comigo, 1, 2, 3. Abraçado por Deus. Mais uma vez, 1, 2, 3. Abraçado por Deus. Esse é o significado do nome Abacuque, da tribo de Levi, um levita adorador que serviu o Senhor querido em seu tempo e se disponibilizou para fazer a obra de Deus. Isso é muito interessante quando nós nos disponibilizamos. Por mais que você ache que você não tem condição, por mais que você ache, como diz o profeta Jeremias, eu não sei falar,
Por mais que você diz igual o profeta Moisés, né? Que falou para Deus que a minha língua é pesada, eu sou pesado de língua. Mas, queridos, quando Deus ele quer usar alguém, e esse alguém se dispõe a Deus, ele não coloca diante de Deus limitações. Pelo contrário, ele sabe que assim como Deus chama ele, Deus é quem capacita, Deus é quem coloca nas nossas bocas, nossos lábios, a sua voz, a sua palavra. É Deus que nos inspira, é Deus que coloca a sua palavra, querido, em nossa boca, em nossos lábios. É Ele que traz a unção, que nos traz a inspiração. É Ele que faz o fogo queimar aqui dentro do nosso coração, querido. E Abacuque, ele foi um desses que se colocou na disponibilidade de Deus para ser usado em seu tempo, e Deus assim fez. Ele foi conterrâneo de Sofonias, foi conterrâneo do próprio Jeremias. Jeremias foi usado em seu tempo, querido, para mostrar ao povo o pecado que eles haviam sido cometido. Jeremias foi usado em seu tempo para estar alertando o povo concernente ao quebrantamento, para que eles pudessem olhar para dentro de si próprio e ver que eles estavam necessitados da sua misericórdia ou da misericórdia de Deus. Ele foi usado aqui em seu tempo para revelar ao povo que eles deveriam parar, deveriam abandonar seus maus caminhos, porque muitos honravam a Deus, adoravam a Deus somente de lábios, mas o coração deles estava distante de Deus. Mas já Abacuque foi diferente de Jeremias. Abacuque foi um profeta que se manifestou, amados, para os remanescentes, para aqueles que mesmo com as intempéries da vida, Abacuque chegou a dizer, amados irmãos, que eles não olhassem para a ruína, não olhassem para os currais que não havia mais bois, não olhasse mais para a lavoura que não tinha mais o seu fruto. Ele disse que ainda que tudo isso acontecia, ele mostrou firmeza dizendo assim: ainda que a figueira não floresça, aleluia. Isso no versículo 17, no versículo 18 do capítulo 3, ele fala: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ele está mostrando que aqueles irmãos ali, eles teriam que ter uma base sólida espiritual, falando, uma estrutura sólida para manter a sua fé, independente da situação caótica que Israel estava passando, que Israel estava enfrentando, querido, e que nada mais, nada menos era consequência de tudo aquilo que eles haviam plantado. Porque quem planta, ensinou-se que é uma lei que não falha, é uma lei, como diz meu pai, batata, ela se cumpre. Quem planta, colhe. Então, Abacuque vai ser, amados irmãos, um profeta para alarmar. Abacuque vai ser um profeta que vai ser como um vento que vai soprar aquela brasília, que vai reacender aquela chama. Porque desde então os corações ficaram tristes, abatidos, por ver toda aquela situação. E de fato, meus irmãos, é verdade, toda a nação havia passado por aquele momento de humilhação, na qual Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Na sua primeira leva, amados queridos, eles levaram Daniel com seus 3 amigos, mais pessoas. Na segunda leva, porque o rei Ezequias quis confrontar o rei Nabucodonosor, e a Babilônia era a potência da época, e Deus usa a Babilônia para ser o juízo contra Israel, por conta do pecado, por conta da idolatria, por conta da mentira, por conta, amados irmãos, deles deixar o caminho de Deus para seguir o caminho da promiscuidade. Então Deus usa a Babilônia para ser a justiça, para ser o juízo de Deus contra Israel. Então nós observamos aqui, amados irmãos, que agora o Senhor, Ele usa de fato tudo aquilo, irmãos, para que eles pudessem despertar, para que eles pudessem olhar e ver que ali era nada mais, nada menos do que a mão de Deus. Então Deus vai se
vai fazer com que Abacuque vai trazer uma palavra de ânimo, uma palavra que vai movimentar, que vai mexer com todos eles, irmãos, que é para eles retornar, voltar ao primeiro amor e ficar aonde Deus queria. Onde é que Deus queria? O profeta Jeremias chegou a dizer assim, ó, você não precisa lutar, não precisa guerrear. Como se disse, essa batalha já está perdida, porque foi vocês que plantaram. Mas o que fazer? Vocês têm que humilhar, vocês têm que se prostrar, se entregue a eles. E o rei Josias, naquela época, irmãos, eles não quis de fato se humilhar, e pelo contrário, o que eles fizeram? Jeremias, pegaram Jeremias, jogaram tudo no calabouço, humilharam Jeremias, porque queriam, achavam que podiam confiar no seu braço forte. Mas de fato, irmãos, quando a sentença de Deus já está batida, quando Deus assina a sentença, não tem carro forte, não tem cavalo, não tem nada que pode ser e contra a vontade com aquilo que Deus havia estabelecido. Deus apenas estava usando o profeta Jeremias para falar: vocês têm que ceder, vocês têm que se humilhar, porque senão todo mundo vai morrer. E pelo contrário, irmãos, eles achavam que podia, irmãos. Se Deus não está no negócio, nem vai, porque não vai dar certo. Se Deus não mandou guerrear, nem vai. A Bíblia fala sobre Davi. Davi experiente de guerra, e por muitas vezes Davi orou pedindo a Deus confirmação: Deus, eu posso ir para a guerra? E Deus falou: Davi, não vai não, se vocês for, vocês vão morrer. Então, queridos irmãos, Davi pegava e dava ouvido à voz de Deus e não ia pelejar, por mais que Deus deu vitória para eles, por mais que eles venceram grande guerra, por mais que eles enfrentaram grandes batalhas e Deus deu vitória. Mas se Deus não está no negócio, se Deus não mandou, se Deus mandou ficar, se Deus mandou, se Deus está mandando você falar nesse jogo, então faz. Se Ele não mandou, então fique na bênção, aleluia, porque se é batalha perdida, se não vai ter sucesso, se vai morrer todo mundo. Isso aconteceu exatamente. Eles estavam, aleluia, pensando que poderia vencer com o seu braço forte. Mas como diz o livro de Salmos, uns confiam em carros, outros em cavalos. Confiar em carros e cavalos é confiar no seu próprio braço forte. Achamos que dá, achamos que vamos ter vitória, achamos que é do nosso jeito. Mas, irmão, se Deus não está na direção, não vai dar certo. Então, o que vai fazer aqui? Aleluia. O que vai acontecer aqui, queridos? De fato, acontece tudo o que o profeta Jeremias havia falado. Porque o que Deus ele fala, Deus ele cumpre. Deus fala, Deus cumpre com a sua palavra. Bem, queridos? Então, os remanescentes que ficaram, que não foram levados aqui, queridos, os remanescentes que ficaram, eles vão se humilhar, mas mesmo assim não se humilharam. Na segunda leva, Nabucodonosor veio novamente e invade Judá, e são 10.000 que levam na segunda leva 10.000 cativos para a Babilônia de Judá. São 10.000 que são levados. Aí agora, queridos, eles começam a ver de fato que Deus não brinca. Eles começam a ver de fato que Deus é justiça. Enquanto isso, irmãos, eu estou falando sobre Jeremias, porque Jeremias está no contexto aqui de Obadias, irmãos. Está no contexto aqui de Obadias. Eles eram conterrâneos. Deus usava eles nessa mesma época. Embora a Bíblia não está em ordem cronológica, sabemos disso, mas ao trabalhar com Deus, ao mover de Deus aqui, e no contexto mostra exatamente Jeremias aprisionado dentro do calabouço, e as coisas vêm acontecendo. Jeremias está ali aprisionado, pensando que não está acontecendo nada. Jeremias chegou a dizer algo tão interessante, que como se não valesse a pena servir a Deus. Jeremias chegou a pensar, a olhar dentro de si próprio: poxa, não vale a pena, que o povo recebe a minha palavra, e as profecias que saem da minha boca, parece que estão todas caindo por terra. As palavras da minha boca, a profecia da minha boca, parece que não está acontecendo nada, irmãos. Ali era só um pensamento de Jeremias. Por quê que não acontecia? Aí eu volto a lembrar
de Eclesiastes capítulo 3. Há um tempo determinado para todas as coisas. Ele esqueceu que há um tempo determinado por Deus. E se a gente quer inspiração de Deus, tem alguém aqui, eu vou profetizar, tem uma mãozinha levantada aí para mim profetizar, depois eu volto aqui para esse ponto. Nós aqui, querido, eu não sei qual foi a profecia que foi lançada ao teu respeito, eu não sei qual foi a palavra de Deus, talvez você está esperando a bênção chegar, a salvação, a libertação, a vitória da tua casa, Deus fazer um mover no meio da tua família, e até hoje você não viu acontecer nada ainda. Eu quero falar para você nessa noite, fique em paz, foi Deus que falou, mas o céu e a terra, porque as suas palavras elas vão se cumprir na tua história, ela vai acontecer dentro da tua casa, ela vai acontecer de uma maneira tremenda. Aí você tem que simplesmente, irmão, continuar acreditando na promessa que Deus fez. Porque agora, irmãos, Deus está provando muita gente ali pela paciência. Eu sei que esperar dói, eu sei que esperar é difícil. O povo hoje não quer esperar, porque é tudo fácil, é verdade, irmão. Mas nós temos que esperar, porque não adianta, como disse minha avózinha, que tem pressa come cru. Não adianta, irmãos. Tudo é no tempo de Deus, tudo é na hora de Deus. Fique em paz. Ele vai salvar ele, vai salvar ela. Descansa que vai acontecer salvação no meio da tua casa. Vou falar de novo, vai saber. Deus vai salvar ele, vai salvar ela. Descansa porque vai ter salvação no meio da tua casa, na tua família. Descansa que Jesus vai curar você, que vai fazer um milagre, que vai abrir uma porta. Descansa que a porta vai abrir, que o milagre vai acontecer, que Deus vai fazer algo grande acontecer. Você precisa simplesmente descansar o teu coração e glorificando o nome daquele que fez os céus e a terra. Mas ele prometeu que vai ser a glória, ele vai cumprir a promessa no meio da tua casa e na tua família vai acontecer. Vai acontecer. O tema central aqui, queridos, o tema central de Abacuque, é: o justo viverá pela fé. Qual é o tema central de Abacuque? O justo viverá pela fé. Mais uma vez, 1, 2, 3. O justo viverá pela fé. Esse é o tema central do livro de Abacuque. O justo viverá pela fé. Onde é que está, pastor? Capítulo 2, versículo 4. Aleluia. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, ele viverá. Agora, olha aqui para mim. Sabe o que Abacuque vai falar isso aqui para eles, irmãos? Porque, olha aqui. Eles estão vendo os muros que foram derribados. Porque Nabucodonosor invadiu, e nessa segunda leva, que levou 10.000, até os muros foram derribados, o templo. Agora não tem mais arca da aliança, não tem mais criança brincando nas praças. A glória do Senhor não foi mais manifestada. Toda vez que eu falo sobre isso, eu lembro de Ageu, capítulo 2, que Deus usa o profeta Ageu, já no finalzinho do exílio da Babilônia, e vai dizer que a glória da última casa é maior do que a glória da primeira casa. Por quê? Porque nesse período aqui, irmãos queridos, que Nabucodonosor invadiu Jerusalém, a glória de Deus não mais havia manifestado. Por quê? Porque a arca foi tomada. Até hoje ninguém sabe onde está essa arca. A arca da aliança. Verdade. O templo foi derribado, foi erguido depois. Os muros foram erguidos por Neemias. O templo foi destruído. Não há mais manifestação. Imagine que você está em um país, ou você está em um local e você vê onde você tinha primazia, onde você residia, ou a sua casa, e você vê depois chegar e ver tudo destruído. Por exemplo, tem uma guerra, por exemplo. Vê os muros da cidade destruídos. Os muros de Jerusalém é a fortaleza de Jerusalém. Assim como os muros da Bíblia estão cercados em Jerusalém, assim é o Senhor em volta do seu povo. Isso é proteção. Uma cidade que não é edificada, ela é protegida.
de ver os muros derribados, o templo derribado, eles lembrando que agora não tem mais sacerdote do templo. Até Jeremias, que ele era sacerdote, juntamente com Ezequiel também, que nasceu na família sacerdotal, mas Deus o chamou para ser profeta, não estava mais ali, não havia mais sacerdote para cooperar, para servir. Haverá tristeza que invadiu o coração de cada um deles, de ver toda aquela ruína, de ver tudo derribado, destruído. Não havia mais glória, não havia mais manifestação, não havia mais poder de Deus ali dentro, não havia mais, queridos irmãos, alegria, não havia mais seus lares. Muitas pessoas foram mortas através da invasão babilônica. E muitas pessoas, amados, foram exiladas, levadas cativo. Muitas pessoas estão ali por conta da guerra, da batalha, que houve batalha, ferida, prostrada, machucada. Se você ler Ezequiel foi usado dentro da Babilônia para expor para o povo exilado o porquê do exílio. Lá está Daniel, muita gente lá dentro. Ezequiel dentro do rio Quebar, e Deus vai falar o porquê. Aqueles que ficaram lá, queridos, em ruínas. Agora vai dar Abacuque. Aqueles que ficaram em ruínas, que ficaram muita gente. E eles chorando. Imagine bem, chorando porque a glória se foi. Quantos que perderam pai nas guerras, perderam filhos nas guerras, mulheres viúvas que estavam lutando, que perderam seus maridos, quantas pessoas que arruinam tudo aquilo, irmãos. Deus tem que levantar alguém, e Deus ele mantém, amados, apesar de toda aquela ruína, por conta de uma colheita que eles próprios plantaram, pecado, idolatria, adultério, mentira, fornicação, plantar tudo isso. Aí vem a ruína contra eles. Aí Deus tem que levantar alguém. Lá na Babilônia, Deus vai levantar Ezequiel para expor. É Deus falando: sabe que você está aqui? Sabe que você está passando por isso aqui? Que você pecou, que você saiu da minha presença, porque você desobedeceu a minha palavra. Lá na Babilônia, Ezequiel está expondo, Ezequiel está sendo vasto para dizer o porquê. Agora aqui, Abacuque, irmãos, está sendo alguém para incentivá-los, aqueles que ficou, ou aqueles que ficaram. Abacuque vai trazer uma palavra e ele passou tempos lá. E aqui no texto nós lemos nos versos, capítulo 1, Abacuque está clamando a Deus. E é bom lembrar que Deus, ele é Deus de misericórdia. Glória a Deus. Deus é Deus compassivo. Deus é compassivo. Aqui no capítulo 1 que nós temos, Abacuque, ele está orando a Deus e falando: Deus, até quando? Até quando Israel vai permanecer dessa forma? Aqui, irmãos, ele não está orando para Deus fazer uma mudança. Até quando vai continuar assim? O Senhor vai fazer uma mudança? O Senhor vai fazer uma obra? A oração aqui não é para isso. Abacuque
aqui no capítulo 1, ele está clamando por justiça. Sabe por quê? Porque ele está vendo com os olhos dele a iniquidade do meio do povo. Ele está vendo aqui no meio do povo, irmãos, a violência, a destruição entre si. E ele estava verdadeiramente clamando ao Senhor para Deus mudar aquela situação, fazer algo ali. Porque aquilo só estava prejudicando a nação de Israel. Aí de repente, irmãos, como Deus responde a oração, aí vem a resposta de Deus para Abacuque. Aleluia! E a resposta de Deus, irmãos, Amém, Jesus. é bem clara, bem objetiva. Eles todos virão com violência. Deus os chama de escarnecedores. Deus os chama de zombadores. Deus começa a falar com Abacuque. Por quê? Ou seja, irmãos, Deus sempre usa de misericórdia para que haja arrependimento. Deus sempre usa de misericórdia para que haja temor, para que haja arrependimento, para que haja uma mudança. A Deus é assim, querido, Ele sempre dá oportunidade. Ele é super educado. Como diz a Bíblia, Apocalipse capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Ele não invade, o diabo enfia o pé e invade, mas Deus não. Deus está sempre batendo na porta. Deus está sempre falando. Deus está sempre dando tempo. Irmãos, isso aqui nós em nosso viver diário, aqui, a prática, nós podemos até perguntar ou fazer para Deus essas perguntas. Por que tanta violência? Ou se Deus é bom, por que o justo sofre tanto? Por que Deus não age logo nessa terra? Por quê? Irmãos, a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Deus é compassivo, a complacência de Deus é enorme, Ele sempre vai dando para nós chances. Glória a Deus, aleluia. Para que haja arrependimento, para que haja manifestação de uma mudança da parte dele. Deus sempre, como diz lá no capítulo 2 de Apocalipse, falando na volta do primeiro amor, Deus também usou o profeta Jeremias no capítulo 5, verso 21 de Lamentações. O profeta orando para o povo retornar, voltar ao primeiro amor, regressar para o primeiro amor, a voltar a praticar as primeiras obras, a ter o temor, a buscar o Senhor, a viver a oração, a viver o temor do Espírito Santo, a viver, aleluia, na dependência dEle, voltar e lembrar de onde nós caímos. Onde caímos? Caímos ao deixar de orar, caímos ao deixar de ler a palavra, caímos, irmãos, ao deixar de viver o temor. O Senhor sempre vai nos dando chance para retornar. Por quê? Porque Deus quer fazer, Deus quer operar, Deus quer levantar, Deus quer fazer algo grande, Deus quer fazer uma mudança tremenda, Deus quer fazer algo extraordinário, para que o nome dele venha a ser glorificado. Aí Deus sempre vai estendendo as mãos de misericórdia dele para com as nossas vidas, meus irmãos. Aí o profeta Abacuque falava: até quando clamarei eu, Senhor, e tu não me responderás? Até quando? Aí o profeta vai entender que o justo, ele viverá pela fé. Amém, amados? O justo viverá pela fé. E aquele que recuar, minha alma não terá prazer nele. Ou seja,
Aí vamos calçar esse texto com o verso 17 do capítulo 13. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta e os campos não produzam alimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. Glória a Deus. Aí vai falar o porquê que o justo tem que viver pela fé. O motivo. O porquê nós temos que viver pela fé. Viver pela fé, irmãos, não é fácil. É fácil viver pela fé? Não é fácil. Porque nós queremos cair assim, ó. Isso aí já é defeito nosso em nós próprios. Queremos ficar assim, ó, queremos ver com os nossos olhos, mas a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 que a fé é aquilo que você não vê. A fé é o fio e fundamento das coisas que você não vê, mas que você sente, que você tem certeza. A fé é a certeza, irmão. A fé é a certeza. Isso é fé que você sabe. E mesmo diante dos vossos olhos está difícil, não está dando certo, a porta não está se abrindo, o milagre não está acontecendo, e acontece na vida de A, na vida de B, e nós somos provados pela nossa fé. E eu que Deus falou para você que ia abrir a porta, e aqui hoje não abriu. E eu que Deus falou para você que ia te abençoar, que ia te prosperar, que ia salvar fulano, que ia salvar Bertão, e aqui hoje não aconteceu nada. E Deus está provando a sua fé, a ver se você é crente mesmo, a ver se você adora Ele mesmo, a ver se você não reclama, não murmura, não reclama para nada, a não ser para simplesmente, como diz aqui, Abacuque, todavia eu me alegrarei no Deus, no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Ele está dizendo assim, irmãos, ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei. Ainda que não haja fruto na vide, eu me alegrarei. Ainda que não haja oliveira, ainda que é o produto da oliveira minta, eu me alegrarei. Ainda que os campos não produzam mantimento, eu me alegrarei. Ainda que as ovelhas da manhã sejam arrebatadas, eu me alegrarei. E ainda que nos churrascos não haja mais vaca, não tem alimento, mas todavia eu me alegrarei no Senhor. Viva a subirás, declarai, na chiparada da suicadarai. Eu me alegrarei no Senhor. Pode me faltar tudo, eu me alegrarei. Da mesma forma como eu tenho tudo, eu me alegro. Da mesma forma que eu não tenho nada, eu também me alegro. Irmãos, isso é fé. É igual tem pessoa que só dá glória a Deus quando está tudo bem. Só adora se a pessoa está bom para ele. Quando está tudo bem, ele canta, aleluia, e só aquela alegria. É difícil, irmão, viver pela fé. Não é fácil, não. Dessa forma, Senhor. Mas aqui é um exemplo. Esse povo aqui perdeu pais, mãe, família, templo, suas casas. Aí o profeta está sendo usado por Deus para alarmar, para mexer com eles. Ó, é igual Deus está mexendo com você que hoje pela palavra. Está te chacoalhando para você voltar a se alegrar na presença de Deus. Para você voltar a glorificar, a adorar Ele. Ou Ele fazendo ou não fazendo, você vai continuar glorificando o nome do Senhor, dos exércitos. Porque você é Ele que é digno de honra, é Ele que é digno de glória, é Ele que é digno de todo louvor. Aleluia! Amém, Deus! Irmãos, Dessa forma, Senhor. quando o profeta Abacuque começa aqui o seu livro, Abacuque começa em conflito.
Quando você passa a entender o que é viver pela fé, aí você passa a entender qual é a vontade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vou falar de novo. Quando você passa a entender o que é viver pela fé, aí você passa a entender qual é a vontade de Deus. Primeira coisa, você não murmura. Aleluia. O povo de Israel pereceu no deserto porque murmuraram. Isso é um pecado que está impedindo muitas bênçãos chegar na vida de crentes, porque tem murmurado contra Deus. Verdade. Murmurar é você reclamar, é você começar a maldizer, é você deixar de desacreditar nas promessas, nas obras de Deus. Isso é viver murmurando. Ao invés de glorificar, murmuramos. Colocamos culpa na irmã, no irmão, me ciclando, me perdendo. Isso é murmurar. Ao invés de glorificar, ao invés de exaltar, de bendizer, de se alegrar no Senhor. Abacuque entrou em conflito, que você entender os planos de Deus. Aí o que Abacuque vai fazer? Irmãos, quer entender qual é a vontade de Deus? Eu poderia falar assim, olha a Bíblia que você vai ler, mas o cerne da revelação divina para nós aqui não é sobre esse quesito, mas a revelação de Deus aqui, a experiência de Abacuque, quer aprender, quer aprender a entender a vontade de Deus, faz igual Abacuque, dobra o seu joelho no chão e fala, Deus, eu quero entender qual é a sua vontade. Vai para a oração, volte para o joelho, volte a orar de madrugada, volte para o monte, volte para a vigília, volte a Deus. Entendimento, compreensão. Glória a Deus. Aleluia. Aí vai dar uma luz para você. Aí como eu falei aqui, ó, aí vai pegar na tua mão, falei, quarta-feira, ele vai pegar na tua mão e ele vai caminhar contigo. E vai falar, agora eu vou te abençoar. Então vou parou para isso, parou porque agora eu vou abrir a porta, agora eu vou fazer o milagre, porque você está na dependência. Dependência. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Senhor. Amém, amados? O capítulo 3, aqui, é onde Abacuque ele vai receber um avivamento para aquela nação. Isso, irmão, através dele, porque ele ora ao Senhor, intercede, busca compreender, e de repente aconteceu na vida dele, sabe o quê? O que já aconteceu na sua vida aqui hoje, sabe o quê? Depois que ele orou, que ele buscou entender, aí agora ele foi sensível a ouvir a voz de Deus, a ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quando ele ora, quando ele clama, aí agora que ele começa a entender, porque a oração te dá um entendimento, te dá uma sensibilidade tal que faz você entender, compreender a voz de Deus. Amém, Senhor. Porque tem pessoas que ouvem, Deus fala, e parece que entra aqui e sai aqui. É desse jeito. Não acontece uma mudança na vida dela, ou na vida dele. Por que isso? Sabe que a palavra não tem poder mais? Abacuque se prostrou. Irmãos, primeiramente tem que nascer um desejo. Não adianta você estar todo dia na igreja e não se entregar verdadeiramente a Deus. Não adianta, irmãos, querer nós servir apenas por religião.
Primeiramente tem que acontecer, irmãos, o verdadeiro avivamento acontece aqui dentro, primeiro, dentro de nós, para depois ele se exteriorizar para fora, e através de você, na sua caminhada cristã, na sua vida prática, é como a árvore que é frutífera, pelos frutos vai conhecer a árvore, vai conhecer que você é um servo de Deus, que você ora, que você busca, que você tem temor a Deus, que você serve verdadeiramente o Senhor em espírito, em verdade, não pela aquilo que se vê, não pela aparência, porque a aparência é fácil. Aparentar uma coisa é fácil, aí gera falsidade, a pessoa aparenta uma coisa um pouco de trás. Aleluia. Infelizmente, irmãos, o dia de hoje, você pensa que eu pensei uma coisa e depois é outra. O por detrás é outra. Ela te abraça, dá até o plano do Senhor. Depois está falando de você, de sua roupa, do seu sapato, viu a irmã, viu o irmão, isso, aquilo. Mas Deus, isso não fica impune, irmão. Deus vai cobrar, vai pagar um preço. Por falar mal da irmã, do irmão, e principalmente quando há hipocrisia, falsidade, isso é terrível, isso é ruína, porque o verdadeiro avivamento ele gera em nossa vida uma mudança, daquele dentro nós temos isso, verdadeiramente, através da palavra, gera uma mudança, e essa mudança reflete a sua vida, a você viver de glória em glória, e mostra de fato quem nós somos. Aleluia. Quem de fato você é verdadeiramente. Ser crente aqui dentro da igreja é fácil. Ser crente aqui dentro da igreja é fácil. Muito fácil. Esse mês de São João um cara de outubro. Esse mês de junho foi uma tribulação para muito crente. Colega esse meio. Homem de Deus. Tristeza que você vê. Misericórdia. Precisamos do verdadeiro avivamento. Não só de grito. Grito não traz avivamento. Mas o avivamento traz grito. O avivamento, irmãos, traz mudança. O avivamento traz quebrantamento. Antigamente, ninguém vinha para a igreja sem o lenço. Vou levar meu lencinho para a igreja, porque hoje eu vou chorar aos pés de Jesus. Quebrantamento. Principalmente quando eu pequenininho na igreja, e eu ouvi lá o pastor pregando sobre a volta de Jesus. De Santa Ceia, culto de Santa Ceia, a igreja toda chorava. Quando pregava sobre a volta de Jesus, o povo todo mundo chorava. Hoje em dia você prega sobre a volta de Jesus, o povo está ali. Mostrar aí o celular, mostrar comendo a unha, fazer uma diária. Mexe no cabelo. Era o sapato, né? Tá dentro da igreja. O temor de Deus. Está preocupado com as coisas. É normal, sim. Preocupamos. Mas é tempo de chorar. Segundo as Colossenses 14, a Bíblia diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar. Aí você vai ver o versículo 15, 16. Agora sim, estão atentos os meus olhos, os meus ouvidos, a oração que se fizer neste lugar. Agora sim, por quê? Porque houve arrependimento, porque houve quebrantamento. O avivamento, irmão, vai gerar em você quebrantamento, vai gerar em você um temor tão grande. Aí nós vamos viver grande mover de Deus.
Uma grande manifestação do Espírito Santo. Onde você estiver, na sua casa, na rua, no trabalho, até no meio da rua, você vai sentir a presença de Deus. Glória a Deus. Até na sua casa, você vai lá falar línguas, vai sentir a presença do seu trabalho, na rua, vai falar de Jesus com o colega na rua, vai evangelizar, vai fazer a obra, porque, meu amigo, irmão, o fogo está queimando, o Espírito Santo está soprando esta brasa viva dentro de você. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Abacuque clamou logo pelo avivamento, pela restauração. Porque o povo estava vivendo situação muito terrível. O povo queria parar. O povo queria desistir. Viver pela fé é você acreditar que Deus vai suprir você, não vai faltar nada. É você crer que vai mandar provisão, vai mandar proteção, Ele vai te guardar, Ele vai prover. Isso é viver pela fé. Aleluia. Fé não é o que se vê, irmão, o que se vê, o que é palpável, o que é concreto, isso é fé. Fé é o que não se vê. Verdade. Glória a Deus. Aleluia. Mas você tem a certeza. Glória a Deus. Verdade. Ô irmão, desista. Seja orando. A bênção vai para nós, nada disso. Se o meu Deus te prometeu, eu vou continuar minha caminhada. Glória a Deus. Porque eu creio que vai acontecer na minha vida um grande mover de Deus. Eu acredito que as portas vão se abrir para mim. Que o Senhor vai fazer um mover tão grande, tão tremendo dentro da minha casa. Está difícil, está impossível, mas eu acredito. Isso é viver pela fé. Amém, Deus. Alguém Verdade. fala para você, mas eu não tenho jeito mais não. Fala comigo, olha, sai daqui em nome de Jesus. Eu creio que o meu Deus está trabalhando lá naquele coração de pedra. Que o meu Deus está trabalhando, está quebrantando, está fazendo a obra. Ainda que não pareça inicialmente, mas eu creio que Deus está sondando aquele coração. Isso é pela fé é você crer. Mas se você perder a esperança, meu irmão, se você perder a esperança, se você perder a fé, aí você vai trilhar pelo caminho da ruína, pelo caminho da derrota, pelo caminho vergonhoso. Não envergonhe o nome do teu Deus, não envergonhe o teu Deus, não, mas seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Nossa, bota a mão acima, dessa graça, uma macara, uma subir, cada lagarta, uma macia, calamai. Ei, não temas, o Senhor é contigo. Tu vai vencer, diga para essa pessoa que está do teu lado, não temas, tu vai vencer, fala para ela, tu vai vencer, não temas, coloca a sua fé em prática, fala para ela, o teu Deus nunca te abandonou, nunca te deixou, você não está sozinho não, irmão, você tem alguém que está do teu lado, que está dizendo, vai minha filha, eu estou contigo nessa caminhada, eu estou contigo, vai irmão, vai segue. Aleluia. Porque o justo viverá Pela fé. pela fé. E se esse recuar, a minha alma não terá prazer nele. Glória a Deus. Aleluia. Por quê? Deus. Porque Deus não é com covardes, com medrosos. Deus chamou Gideão e falou: Gideão, o que for covarde, no caminho vai voltar tudo. Tinha 32 filhos, só ficou 300. Mas eram homens corajosos, que acreditavam que Deus era com Gideão, que a porta ia abrir, que Deus ia dar vitória para eles sobre os midianitas. Mas só com 300, só com 300 mesmo. Irmão, Deus
precisa de muita coisa para fazer um milagre na tua vida, não, querido. Tu está esperando um terremoto, tu está esperando aí, tu está esperando, tu está ficando na expectativa. E Deus está aqui, ó, na simplicidade. É igual a Elias, no vento da brisa da caverna de Elias. Deus está trabalhando, é no vento da caverna soprando lá de Elias. Deus está agindo, Deus está dando resposta, Deus está fazendo um milagre, Deus está fazendo algo grande. Tem alguém pegando aí? Ele está pela porta, ele está fazendo um milagre. É na brisa da caverna de Elias que Deus está fazendo um milagre e vai dar vitória para você. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o seu Deus. Glória, aleluia. Esse é o nosso Deus. Amém. Amém, igreja? Amém. Esse é o nosso Deus. Nós não podemos deixar que desvanecemos com a nossa fé. Amém. Você não pode perder sua fé por nada. Você não pode. Verdade. Aleluia. Você não pode perder sua Aleluia. fé. Não perca sua fé. Não podemos deixar de crer. Jesus falou que tudo é possível ao Que crê. Aleluia. Irmãos, a palavra de hoje, e eu vou encerrar. A palavra de hoje, irmãos, é Deus falando conosco. Porque no mundo espiritual há uma grande guerra, há uma grande batalha espiritual. O inimigo tentando fazer de tudo para que nós possamos desistir. Se a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, porque vai ter alguém que vai parar, vai ter alguém que vai desistir. Se aquele que perseverar, olha o que a Bíblia fala, aquele que perseverar até o fim, Deus está dando alerta. O Senhor está alertando aí que a maioria vai voltar. Se é poucos, se é muitos chamados e poucos escolhidos, é que a maioria vai voltar para trás, vai desistir, vai perder a fé. Já coisa desse. Imagina, vai perder a fé, vai desistir, vai recuar. Aí que é o perigo, vai recuar. Irmãos, e a maior tristeza de Deus, sabe o que é? Vou dar um exemplo, olha aqui. A maior tristeza de Deus que aconteceu ali é o que aconteceu no Egito, no deserto. Irmãos, e é um exemplo aqui para nós. Irmãos, Deus tem falado tanto, todo dia tem palavra da igreja, tem ou não tem? Sim ou não? Sim. Todo dia tem palavra da igreja, todo dia. Nós denominamos aqui o culto de quarta-feira, o culto da palavra, mas todo dia tem palavra, todo dia. Nós já estamos saindo do mês de junho, já tem no final do ano. E todo dia Deus falando. Tem pessoa que entra aqui e sai aqui, fraquejando na fé. Vai, meu diabo, desistir, meu diabo. Parando, voltando atrás. Deus faz tanto milagre. Deus suprindo, Deus dando emprego. Não falta comida, não falta roupa, Deus fazendo maravilha, Deus fazendo tudo. Não falta dinheiro, não falta nada. E as pessoas crentes vacilando sua fé. Agora, tira o olhar da terra, olhe para o coração de Deus agora para você ver como está o coração de Deus. Deus está triste. No vez de Deus ter prazer de ver aquela multidão sair do Egito, quase 3 milhões de hebreus. Daquela geração só entrou 2, Josué e Caleb. Daquela geração só entrou 2. Por quê? Murmuraram. Deus abriu o mar vermelho, mandou carne, mandou água. Deus cuidou. Deus colocava de noite uma coluna de fogo para aquecer o povo. Deus cuida daquele povo. O povo se murmurando, no pecado, da idolatria, se murmurando, batendo a língua nos dentes. E aí, irmãos,
Ei, é por isso que Deus vai usar a grande tribulação agora, em nossos dias. Deus vai usar a grande tribulação, porque os fiéis verdadeiramente não reclamam, não murmuram, está aí acreditando pela fé, que é pela fé. O tema da mensagem hoje: o justo viverá pela fé. Se Deus fizer, é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Se Deus me dá, amém. Se não dá, não é jeito. Não vou negar a Deus, não vou abandonar minha fé por nada. Eu estou aqui. O Senhor vai usar a grande tribulação. Os fiéis, Ele vai tirar e vai colocar na Canaã celestial. Vai lá no céu. E os outros vão. Vai tudo participar da grande tribulação. 7 anos de sofrimento. Deus vai usar a grande tribulação para dar uma chance para tratar com esse povo, para tratar com esses crentes, para tratar com eles. Deus é tão misericordioso que Ele vai dar 7 anos de chance para eles se converter na marra, sabe, na marra. Hoje está fácil demais. As pessoas, no culto hoje, ó, vem daí, quando quer. Como? Está fácil, mas mesmo assim, o povo não está nem aí. Como perdeu a fé na palavra de Deus, não está mais acreditando, não está mais crendo, não está mais dando valor da palavra. Deus está falando. Aí na tribulação, eles vão de um lado para o outro, procurando a igreja, o pastor, ouvir a palavra. Irmãos, e agora? E agora? Sabe o que Deus fez com eles aqui? Levaram para ser escravo na Babilônia. Deus vai usar a grande tribulação para nos crentes. E hoje está aí fácil. O povo não dá valor. O culto, o pastor que prega, pede de noite, ora, traz a palavra. O povo está indo hoje, não. Eu vou vir domingo, aí domingo já não vem, fica aqui sem ir para a igreja, e lá, não dá valor às promessas, tem as promessas de Deus. E a sua salvação? E a salvação? Qual que tem para você não perder tua coroa? Está na Bíblia. E a salvação? Aí já Jesus vem, a guerra não está aí, o mundo em guerra, as violências. Está tudo diante dos nossos olhos. Jesus pode vir arrebatar a igreja hoje. E vou dizer uma coisa para você, irmão. Eu não quero ficar aqui. Eu não quero ficar com a pastor Fernando, não quero. Eu não quero ficar aqui para a tribulação, ó. Igual, lembra do piolho? Vai ficar na unha do anticristo, 7 anos, ó. Na unha do anticristo, falso profeta e da besta. São 3 manifestações: o anticristo, o falso profeta e a besta. Vai ser sofrimento, irmãos, porque perdeu a fé. Olha o tema da mensagem hoje: o justo viverá pela fé. Será que perdemos o amor pelas coisas de Deus? Perdemos o amor de servir a Deus? Perdemos os interesses pelas coisas de Deus? Então, queridos, essa é a palavra de Deus para todos nós aqui hoje. Amém, queridos? Eu sei que eu dou glória a Deus hoje, porque Deus sempre deu um ensino para essa igreja. Agora eu quero que você fale um pouquinho, né, para escutar e consultar. Amém? Agora eu quero que você que recebeu essa palavra e está feliz que Deus falou com você hoje, para você dar a melhor salva de palma pela palavra de Deus. E quando você bate palma, eu grito glórias ao nome
congregação aqui hoje, irmão, ao zelo de Deus, para essa congregação que Deus está sempre falando conosco. Você pensa que é o pastor Marcos que está falando? Não, irmãos. Você pensa que sou eu que estou falando, a voz é minha, a boca é minha, mas a palavra, irmãos, ela vem lá no coração de Papai do céu, que Deus está purificando o Gideão e o Gil para levar o arrebatamento. Aleluia. Eu quero que você se sente honrado, glória a Deus por isso. Glória a Deus. Aleluia. Ainda a profeta, ainda a sensibilidade no coração do pastor da igreja. Ainda a sensibilidade. Muitos estão em atrás de prato de ouro, fazendo isso, fazendo aquilo, para ganhar dinheiro. Eu sempre vou na contramão. Que aqui, irmãos, não tem mais nada. Para mim, não. Não quero nada. Agora, meu alvo é o céu. Só isso aqui. Deus conhece o coração dos nossos. Amém? Curva a sua cabeça, vamos agradecer. Pai, muito obrigado pela tua palavra nessa noite. Que palavra forte, que palavra tremenda, Jesus. O Senhor sempre tem nos exortado, tem falado conosco. Quero te agradecer nessa noite pela tua palavra inspirada, porque a tua palavra ela é inspirada e o Senhor nos inspirou para ministrar hoje aqui neste lugar. Obrigado, Senhor Jesus. Eu tenho certeza que a tua palavra não volta vazia. Eu tenho certeza, Pai, que a tua palavra está confrontando o crente de hoje. A tua palavra está falando no íntimo de cada crente aqui nessa noite, Pai. E que cada um possa colocar em prática, meu Deus. Cada um possa colocar essa palavra em prática em sua vida diária, meu Deus. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. E amém, Senhor Jesus. Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos. Amém? Vamos ficar de pé comigo agora para nós dar encerramento do nosso culto. Glória a Deus. Vou tirar. Amém, queridos? Irmãos, domingo é o culto na direção dos jovens, viu? Todo mundo vir domingo aqui adorar o Senhor, tá bom? Aleluia. Estou aqui na congregação domingo, mas termina o culto lá e vem para cá e não podemos parar. Temos que continuar. Amém, queridos? Deus é fiel. Deus é bom. Vamos terminar o culto? Vamos dar a bênção apostólica? Guardou a palavra no teu coração aí? Lembra de uma coisa, irmãos. Ei, a Bíblia diz: não sejais somente ouvintes. Aleluia. Porque o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que faz a casa sobre a areia. Vê o vento, a tempestade, bate nela e ela cai. E a Bíblia diz: e é grande a sua ruína, mas serás cumpridores, praticantes, porque o que ouve e pratica é semelhante àquele que fez a casa sobre a rocha. Essa casa, diz comigo, esta casa está edificada. Ela está o quê? Edificada. Então ela não cai. Vê o vento. Sabe o que você está de perto hoje? Você vai dar uma oportunidade para cada um aqui, vamos contar suas lutas, suas provas. Você vai falar: misericórdia, pastor, eu não estaria aqui hoje. Sabe por que você está aqui hoje? Porque você está edificado, ó. Edificado na palavra. Aí você está seguro, firme, alicerçado. Amém? Pegue as suas mãos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, 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 amém. Deus abençoe, queridos, em paz. Boa noite, bom final de semana para todos vocês. Domingo estaremos aqui adorando, celebrando o nosso Deus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe em nome de Jesus.